Olá, meus amigos, eu sou o Lourenço Neto. Eu sou o André Batalha. E nós falamos sobre o mundo extrafísico. Então, meus amigos do YouTube Brasil, nossos vizinhos amigos, estamos aqui novamente levando luz e espiritualidade para o YouTube. Aqui é o canal Existem Ondas, né? Vocês podem às vezes nos conhecer do canal Humano Invisível, né? Mas aqui o canal Existem Ondas. E para quem observou os vídeos que nós fizemos com o André Batalha, nós achamos legal bolar uma série, né, André? Isso. Então eles estão assistindo Papeando com o André. E André, o que nós vamos falar aqui? Como que vai ser os procedimentos? Explica pra galera aí. Nós vamos falar um pouquinho de Umbanda dentro do Espiritismo e a breve experiência que eu já tive participando de um centro e sobre a incorporação, as entidades. E isso aqui não pretende ser um tratado e nem eu o conhecedor supremo do assunto. Você vai contar suas experiências. Vou contar as minhas experiências e partilhar as coisas bacanas que eu aprendi nessa troca com a espiritualidade através da Umbanda. Então vamos lá, existem ondas. Então, Batalha, para começar aqui, eu gostaria que você falasse um pouco sobre os processos da incorporação, né, que é chamada de passividade, né? Como que foi essa experiência? Como que você sente a proximidade da entidade? E quais foram as primeiras entidades que você serviu de passividade? E os comportamentos biológicos, que assim podemos chamar, que você sentiu e possa descrever aqui pra gente. A minha experiência em centros espíritas umbandistas se deu na tenda espírita de Umbanda Jesus de Nazaré. Ela fica ali do lado do Sindicato dos Contabilistas. Esqueci o nome da rua. Ali o dirigente à época era o senhor Oliveira, uma pessoa de muito rigor e muita seriedade no trabalho. Quando eu fui aceito para trabalhar na casa, primeiro a gente trabalha na sustentação. Nós ajudamos os médiuns que já estão formados a trabalhar com as entidades deles. Então essa pessoa que está do lado do médium incorporado é chamado de cambono. O cambono ele é um intermediário entre a pessoa que está sendo atendida e a entidade propriamente dita. Nesse momento você tem um grande aprendizado, o cambono, sobre o procedimento da entidade, a natureza dessa entidade e as coisas que estão ligadas ao fazer dela, né? Então nós começávamos nas primeiras tentativas de incorporação e desenvolvimento, incorporar o preto velho. Os pretos velhos são entidades de muita ciência, de muita luz, de muito carinho e de muito amor. Eles são grandes conselheiros. Os pretos velhos, Lourenço, são entidades que carregadas de muito carinho, muita paciência. Eles trazem aquele conselho que acalenta. Eles são grandes ouvintes, de extrema paciência e de grande bondade, mas de grande bondade mesmo. Mas lendo os livros do Robson Pinheiro, eu me deparei com uma situação diferente da época do centro, que a entidade preto velho, ela tem na natureza dela, essa ligado à bondade e ao conselho construtivo. Ela também pode ser um espírito evoluído que se plasma naquele formato que eles vêm curvados, eles vêm falando com um linguajar característico e manipulando ervas e manipulando o seu cachimbo como instrumentos de trabalho. Eles
fazem ali o passe, assim também como introduzem conceitos que vão te levar a uma depuração das suas atitudes. Então o preto velho não é necessariamente um ex-escravo que em outra vida teve lá o seu karma e a sua vivência naquela situação e depois no plano espiritual foi trabalhar pro bem, né? Seriam eles então símbolos? Exatamente. Não é um conceito que se conversa nos centros, mas é como que se dá. São entidades que têm uma simbologia relacionada ao determinado assunto. Assim também se dá com as outras entidades chamadas de caboclos ou índios, aonde eles vêm trazer aquele manancial de conhecimento trazido da natureza. Então, as coisas relacionadas à mata, às ervas, às águas, os poderes da natureza. Mas também podem ser entidades de uma superioridade moral e de conhecimento que se plasmam para que naquele ambiente onde elas vão trabalhar possam influenciar melhor aquele consulente que vai entender o seu linguajar, que vai entender a sua mensagem. Então também não é necessariamente uma via de regra que o caboclo foi um índio de fato em uma outra existência, mas aquela figura que representa, ela consegue tocar na alma a pessoa que está sendo atendida, e é isso aí que importa na verdade, né? Aquilo que ela veio trazer como alento, como um cuidado de procedimento, como uma esperança de mudança, seja efetiva na vida daquela pessoa que foi buscar a ajuda. Então essas são coisas que a gente não conversa no centro. Por exemplo, a gente não vê a eletricidade, certo? Mas você sabe que apertar o interruptor acende a luz. Então o que importa pra gente é o ambiente iluminado pela luz, e não que a usina hidrelétrica feita lá, que está emanando que está girando uma turbina e mandando a energia pelos fios. A gente não quer saber disso. A gente quer saber do resultado propriamente dito. Sim. Então quando eu falo da incorporação na Umbanda, essas são questões que estão ali na base da coisa, mas que só fica ali entre os estudantes e as pessoas que estão vivenciando a coisa, né? A grosso modo é mais ou menos isso. A minha primeira experiência com a aproximação do preto velho, sendo eu orientado pelo Sr. Oliveira, nem houve a incorporação propriamente dita, mas eu sentia cheiros, eu sentia uma modificação no meu corpo físico que indicava que essa aproximação da entidade estava se dando. Então é um trabalho que é gradativo, mas como a mediunidade ela varia em grau conforme as pessoas, em outras pessoas se dava justamente diferente. Ao aproximar a entidade, essa pessoa já tinha incorporação e já agia conforme a entidade que estava ali. Então, sendo preto velho, se curvava, mudava o seu falar. Imediatamente, se o médium atrapalha o mínimo possível com a sua consciência do fenômeno, isso é uma outra parte do treino que é mais complexo. Você separar o seu eu do que o fenômeno está acontecendo. Mas como a gente está num estudo, então no princípio essas coisas têm realmente uma certa interferência do próprio médium em cima do evento, né? E posteriormente
a pessoa vai aprendendo a separar o seu pensamento, os seus conceitos, o seu próprio conhecimento daquele que é trazido pela entidade. Sendo assim, ao longo de algum tempo, a comunicação e aquilo que ela vai fazer para a pessoa é mais eficaz. Existe outra categoria de entidades, que são os Exus e as Pombagiras, que pela vibração desses espíritos, que eles são mais próximos da matéria, no sentido vibratório, né? São entidades, estão no plano espiritual e eles trabalham mais as questões terrenas mesmo. Essas entidades, ela traz uma vibração que é mais, ela é mais condizente com a nossa própria vibração. A gente não precisa falar, por enquanto, sobre um conceito errôneo que se tem a respeito da entidade Exu, da entidade Pombagira, que comumente confundidos com entidades das trevas. Embora eles andem com propriedade nestes ambientes menos esclarecidos, então, com respeito, eles são entidades necessárias a irem justamente nesses ambientes para promover o resgate, para promover um reequilíbrio de forças, entre outras possibilidades de trabalho que ali tem. São entidades que são mais fáceis de você sentir a presença por você ter uma vibração similar à que eles têm. Certo. Existe também, segundo os livros do Robson Pinheiro, que os Exus são entidades de grande capacidade de estratégia. Eles também são entidades que sabem se camuflar dentro de um ambiente para poder ser eficaz o que eles forem lá fazer. Sendo que não existe uma entidade que não esteja a serviço dentro de um centro que não esteja sendo dirigida pela espiritualidade superior. Então, por isso que eu falei no começo que há entidades que se plasmam naquele formato para poderem efetuar um trabalho e tocar os consulentes. Às vezes o consulente é uma pessoa simples, que não tem conceitos filosóficos e não precisa ele ter. se sente mais à vontade. E ali eles conseguem estabelecer um contato e realmente ele tem uma facilidade de linguagem, de comunicação, né, entre o consulente e a entidade. Então, até em alguns momentos que você pode falar de uma maneira quase como a que a gente está falando aqui informalmente, ali numa frase a entidade consegue sensibilizar aquele consulente em algum assunto que for referente a essa pessoa. Batalha, você acha que nós podemos usar? Nós estamos aqui no mundo da carne, né? Então, nós não olhamos por cima, né, as estruturas, né? Olhamos dentro desse jogo de 3 dimensões. Mas nós podemos classificar que os espíritos que trabalham nas demais dominações doutrinárias são os mesmos que podem atuar na cultura da Umbanda, na cultura do kardecismo, na cultura católica, cultura evangélica, que você está falando pra gente que às vezes existem espíritos mais desenvolvidos que se plasmam de acordo com aquela cultura. Então nós podemos pensar assim também? Seria um equívoco? Seria... Não, de jeito nenhum. Inclusive isso é uma pergunta bacana mesmo. Citando mais uma vez o Robson Pinheiro, ele nos conta de uma passagem de um dos seus livros, a história de um cidadão muito perturbado com o mundo mental que ele vive. Uma pessoa normal como nós, sem nenhuma classificação de obsessão ou problemas do gênero que é onde ela já não é mais dona de si. Não, mas uma pessoa
que tem um mundo mental um tanto quanto restrito e que estava prestes a passar por problemas de saúde por conta disso. A espiritualidade que acompanhava essa pessoa concluiu pelo tipo de caráter que esse humano tinha, com o conhecimento dele e com a vivência dele, que não seria num centro espírita ou espiritualista que ele ia receber as noções filosóficas e de procedimentos que melhorassem a vida dele. Eles fizeram de tudo para que ele fosse encaminhado para uma igreja evangélica, porque ali dentro ele ia ter o conhecimento e os procedimentos necessários para ele abafar aquelas paixões mais grosseiras que viviam dentro da mente dele. Então é uma coisa bacana, porque sim, as entidades, elas não são kardecistas, elas não são umbandistas, elas são do plano espiritual, são entidades. A função delas é nos ajudar no nosso progresso. Agora, não significa que uma pessoa com conhecimento espírita, ou de umbanda, ou de candomblé, ou de kardecismo, esteja acima, ou em qualquer outra posição que seja, em relação ao conhecimento e até a própria espiritualidade, do que o outro que não prega, que não segue a mesma religião. Que não entenda, por exemplo, o processo reencarnatório. Exatamente. Você não é obrigado a aceitar esse conceito. Mesmo porque não tem coisa melhor para resolver os assuntos do espiritual do que a morte. Exato. Porque todos nós morreremos, é fato. E viveremos por nós mesmos, como já o fizemos diversas vezes, a experiência. Então, nesse processo do desencarne e da continuidade, aquela pessoa que tem a espiritualidade como conceito, a vida após a morte, a alma, a permanência da sua individualidade, tem um tipo de passagem. Outras têm outros tipos de passagem. Mas, cedo ou mais tarde, no plano espiritual, a pessoa vai voltar até a sua consciência, ser dono de si. E aí ela vai ter seu aprendizado. Então não há necessidade de nós doutrinarmos ninguém. Exato. Né? No sentido de isto é o certo, isto vai acontecer. Não, você vai ver por si mesmo. Às vezes a gente, às vezes nós simplesmente, por questão cultural, temos essa mania de avisar as pessoas, sobre a tal estação do invisível, que nós estamos tudo num trem, uma hora o trem para, o passageiro vai descer para o invisível, Mas o importante realmente é o respeito. Não adianta você impor para as pessoas, Eu falo impor no diálogo, diferente disso que nós fazemos aqui na internet. O canal é nosso, ele é para isso mesmo, que tem pessoas que às vezes não entendem na internet. Aí você quer impor isso? Não. Cada canal tem o seu assunto. Essa é a viva la democracia. Mas é importante, que às vezes uma pessoa... Eu estava lendo um livro chamado O Sétimo Selo, onde eles estão falando sobre os processos do exílio e sobre as demais mudanças planetárias. E é interessante que eles estão numa certa cultura religiosa, observando os encarnados, não vamos citar a cultura, para que as pessoas leiam o livro. Isso. Mas eles estão observando que os líderes, as pessoas de alto cargo lá, a tela mental delas são assustadoras. Elas visam ter o poder magnético que aquele comunicador tem. Aí o outro já pensa e fala: eita, isso é parecido demais, vamos ter que tirar ele daqui. E é legal que eles vão descrevendo isso, resumindo. O que eu quero dizer é o seguinte: que a religião era só para te religar, mas vai do seu coração, da sua tela mental, vai de como você está afinado ou não no processo do desencarne, para que não seja tão, como nós podemos falar, tão surpreso
de tamanha surpresa a hora de descer pra estação do invisível, né? Então às vezes a pessoa pode não ter essa cultura que nós temos que também, né? Podemos ter uma intuição, mas a cultura nos ajuda a compreender mais. Mas pode ser um espírito mais evoluído, né? Moralmente, né? Um espírito mais moralmente mais evoluído, cara, né? Exato. Você vai encontrar muito pastor de grande eloquência, de grande poder de persuasão pelas palavras. Esse cidadão, ele frequentemente está acompanhado de uma série de amigos espirituais, o ajudando justamente na articulação dessas ideias e dessas palavras. Mas não é necessário que isso seja colocado. Necessário é o efeito que o que ele está fazendo faça naquelas pessoas que ele está guiando. Então você vai ver com muita eficiência que igrejas evangélicas, como Assembleia de Deus, como Universal Reino de Deus, e como as igrejas do Nazareno, trabalham na periferia, ajudando a tirar as pessoas do álcool, por exemplo, ou das drogas. Esse trabalho é um trabalho para se respeitar. Exato. Então ele está lá, e com toda a ajuda que ele tem da palavra de Deus, baseado na palavra de Deus, como ele aprendeu, ele repassa aquele ensinamento, ele conecta, e aquilo toca aquele que está precisando ser ajudado. Claro que o cara que precisa ser ajudado e quer ser ajudado, ele se deixa tocar. Agora, não adianta você chegar com um ultra conhecimento no ambiente e jogar uma série de definições e de conceitos e aquilo não tocar ninguém no coração. Você pode chegar com a coisa mais correta possível, né? E não sensibilizar ninguém. Então realmente é necessário que tenha essa gama de religiões que tem no mundo, porque as pessoas entendem de maneira diferente. Então cada grupo vai se associar conforme os seus entendimentos, a sua cultura, a sua maneira de se relacionar com isso. Então o espiritual está atuando em todas as áreas. Assim como é comentado pelo Chico Xavier no livro da vida dele, que nem é um livro psicografado, ele conta que na infância, ele vendo o padre abençoar a hóstia, é um verdadeiro êxtase quando ele está falando sobre esse assunto. O que a espiritualidade está fazendo junto com o padre ali no altar, nas hóstias, as hóstias transformadas em pingos de luz, as pessoas consumindo essa substância, né? e tendo um certo revigor, um abastecimento fluídico, né? Exato, carregado ali de boas intenções, de vibrações amorosas. Exatamente. Agora, a gente precisa falar isso para o católico? Não precisa. Não precisa, porque o que precisa é ele receber aquilo e manter, né? Então é isso que é interessante, né? É isso que é interessante com relação à espiritualidade. Ela não é uma ala dos humanos que estão privilegiados na criação. É para todo mundo que quiser se conectar. Eu estava vendo uma entrevista com um senhor, esqueci o nome dele. Mas ele trabalhou com o Chico, né? Não sei o que, Rocha. E ele era ateu e materialista. Até um dia que a morte levou uma pessoa querida. E o irmão dele fazia sessões mediúnicas na casa dele. Ele não ficava lá, sabe? Esses malucos. Mas aí aconteceu que caiu uma chuva. Ele teve que ficar lá. Aí, através da passividade, a pessoa desencarnada se comunicou com ele, né? Que usou um termo que era só entre eles. Entendeu? Aí ele trabalhou com o Chico até o Chico desencarnar. Então às vezes é isso, né? Às vezes é um segundinho, no meio de uma escuridão. Se você acender um fósforo, é uma luz e você pode ver a trilha, você pode ver tudo que você não estava vendo, né? Isso. Mas tá bom, Batalha, vamos. Ótimo. Nós vamos encerrar aqui, meus amigos, porque nós conversamos bastante hoje com o nosso amigo André Batalha. Ele
falou bastante coisas sobre as suas experiências da Umbanda, relatou também sobre alguns livros, né, Batalha? Muito legal que nós estamos fazendo esse trabalho, muito obrigado. Muito obrigado Por também ceder pela chance. também essa oportunidade para as pessoas verem que a espiritualidade, nós temos aqui na cultura e que mais nos sentimos à vontade. Exato, a nossa intenção é de partilhar a experiência e não de ditar conceitos absolutos sobre nenhum desses assuntos. Eu estou falando sobre minhas experiências, elas tiveram uma relevância na minha caminhada e eu gosto de partilhar isso. E eu não tenho intenção de doutrinar e também nem de falar que o que eu estou dizendo sobre isto ou aquilo é a palavra final. Jamais. Eu só estou comentando sobre a minha experiência mesmo. Você sabe que eu evito entrar em discussões sobre certos temas porque não tem como se explicar para as pessoas que vermelho é vermelho e se as pessoas acham que vermelho é verde. Isso. Mas eu só me manifesto quando eu vejo ataques. Sim. Não importa a cultura que seja, as pessoas que atacam a fé de outras pessoas, eu me manifesto mesmo e falo, não é porque você não tem que tu vai tentar atacar do outro. Porque as culturas existem, né? Eu sou um cara, né, Batalha aqui, tá agora também vindo na internet, né? Então eu tenho bastante experiência aqui nesse mundinho do YouTube. Então é isso mesmo, acho que quando mais pessoas compartilharem ideias da religação, a religião quer dizer religare. Religare, como você religa, que tipo de chave que tem? Existe várias chaves, né, no carro, né? Existe chave de um segredo, chave de 4, né? Isso. E assim por diante, né? Então eu acho importante o respeito, que as pessoas também absorvam essas ideias e nos respeitem também, e serão respeitadas. Nós só não vamos concordar com ataques e denigrir, porque uma hora vai desencarnar, e aí eu quero ver. Sabe que nem um aluno que fica enrolando o ano inteiro e acha que vai passar de ano? Isso. Chega para novembro, dezembro, antes das recuperações, a professora chama a mãe vai pra sala e ela já sai e fala assim, pode ir pra casa. E repetiu. Né? Achava que não ia acontecer. Isso. A morte é isso. Então até para a pessoa religiosa ou não, ela sabe que vai encontrar alguma coisa. Isso. Agora pro cético ele vai levar um susto, né? Talvez nem perceba, né? Alguma coisa. Então o nosso trabalho realmente aqui é isso, né? A gente com nossos amigos espirituais, nós somos inspirados também, é um trabalho coletivo. Então tudo que nós observamos, assistimos, não importa o conteúdo, entenda, existe a influência dos espíritos. Então se o conteúdo for bom, bons espíritos. Se o conteúdo for venenoso, algo do jeito, é bom procurar mudar o comportamento, uma reforma íntima, porque existem, né, pessoas que às vezes não querem o progresso planetário. A gente tem uma responsabilidade de passar uma ideia e não só por conta da experiência, mas também o que está sendo dito influencia quem está ouvindo. É muito sério isso acontece sobre qualquer assunto, em qualquer instância. É necessário que isso tenha um proceder. Então a gente procura ter um pouco de respeito, falar apenas dentro daquilo que a gente está vivenciando e conhece, e acima de tudo, o respeito ao próximo. Esse aqui é o Lourenço Neto. E esse é o André Batalha. E nós falamos sobre o mundo extrafísico. Abraços. Abraço.